quero falar com vocês sobre a alegria. E alguns meses atrás o Senhor me permitiu compor uma canção e eu usei uma expressão nessa canção, que é a expressão etéreo. Você sabe o que significa etéreo? Sabe? Alguém quer arriscar? Professores de português? Não? É algo passageiro. É algo frívolo. É aquilo que Salomão chama de vaidade. E é interessante como eu e você, normalmente, colocamos as nossas alegrias, o nosso dia a dia, a nossa felicidade em coisas etéreas, em coisas passageiras. Por exemplo, nós colocamos a nossa felicidade num clube de futebol, que um dia ganha e no outro dia perde. É interessante que nós brasileiros, quando chega a Copa do Mundo, nós celebramos a nossa seleção, esquecemos de todos os problemas. Se você já teve a oportunidade de celebrar o Brasil campeão, é algo maravilhoso. Mas as horas passam, o outro dia chega e a alegria acaba. Por vezes também nós colocamos as nossas alegrias em coisas materiais, num carro, numa casa. Colocamos as nossas alegrias em algum objeto especial. E é simples, o tempo termina com esses objetos. Se você coloca a sua alegria sobre o seu carro, basta você conhecer um poste e sua alegria vai ter acabado. Se você coloca a sua alegria numa casa, basta você conhecer um tufão, a sua alegria vai ter acabado. Nós somos convidados pelo Senhor Jesus a colocar a nossa alegria não nas coisas dessa terra. Nós somos convidados, como filhos de Deus, a colocar a nossa alegria em coisas lá do alto. E nessa manhã, rapidamente, eu quero conversar com você sobre como nós podemos nos alegrar no Senhor. Como o Senhor tem que ser o motivo de toda a nossa alegria e contentamento. E não simplesmente porque Ele é o Senhor, porque isso na verdade deveria bastar. Nós somos seres mortais, nós somos seres pecadores, e agora estamos tendo a oportunidade de nos relacionarmos com Deus perfeito e eterno. Isso deveria bastar para a nossa alegria. Mas o Senhor ainda coloca alguns adjetivos que somente Ele tem, e que corroboram para que a gente possa ser mais alegre na presença dEle. Para isso eu quero convidar você a abrir um salmo, salmo de número 28. Salmo de número 28. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Salmo de número 28. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 8. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico eu darei graças ao Senhor. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salmo de Davi. Provavelmente Davi, quando escreve... Isso daqui é porque eles acham que eu vou desmaiar no meio da pregação. Eles pediram para botar uma cadeira aqui do lado. Mas se eu desmaiar, não é no espírito, gente. Pode chamar o médico, tá? Salmo de Davi. Você conhece os salmos de Davi, o momento histórico que ele está vivendo, pelas palavras que ele utiliza. Por exemplo, quando Davi escreve o salmo de número 23, ele fala que o Senhor é o pastor dele. Ele fala de situações referentes ao pastoreio. Provavelmente essa canção Davi tem escrito enquanto ele ainda era um pastor de ovelhas. Esse salmo, o Salmo 28, que a gente acabou de ler, já não. Perceba que Davi começa a utilizar expressões de guerra. Davi começa a utilizar expressões que normalmente o rei utilizaria. Então, provavelmente, quando Davi escreve o Salmo de número 28, ele já era o rei de Israel. Ele já era o valente Davi, que havia entrado em várias batalhas, lutado e vencido. Perceba também que se você ler o primeiro verso desse salmo, você vai perceber que Davi está um pouco angustiado. Em algumas traduções, a expressão no verso 1 diz assim: Deus, não se faz surdo às minhas orações. É como se Davi estivesse olhando para Deus dizendo: Deus, pelo amor do Senhor, ouve aquilo que eu estou falando com você. Pelo amor do Senhor, não feche os teus ouvidos, porque eu estou clamando, gritando, orando ao Senhor.
E quando chegamos então na estrofe central, que é a que nós lemos, Davi ele faz uma mudança de chave. Davi ele muda o seu texto. Davi ele muda a sua canção. Ele fala sobre uma canção de exaltação, de alegria. E ele traz motivações, obrigado. E ele traz nessa canção motivações pelas quais eu e você também precisamos estar alegres no Senhor. A primeira delas é que Davi se alegrava no Senhor porque o Senhor era a força dele. O Senhor era a força dele. Isso é muito pesado para mim e para você, porque nós estamos falando de um dos maiores guerreiros de Israel. Nós estamos falando de um menino, talvez aqui já um velho, que quando se defragou diante do Golias, ele não temeu. Ele estava na presença dos grandes inimigos de Israel e mesmo assim ele não marchava para trás. Ele andava sempre para frente. Ele não tinha medo. Ele não temia aquilo que estava por vir, porque ele sabia que a força dele estava no Senhor. Lembre da batalha de Davi com Golias. Quando Golias se levanta contra Davi, ele fala que ele estava indo cheio de armaduras, com todas as espadas, com todas as roupas que um militar tinha. Davi se levanta e fala assim: eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A força que nos gera alegria, a força que nos gera contentamento nas lutas do dia a dia, está no Senhor. Por mais forte que você seja, por mais inabalável que seja o seu coração, por melhor que seja a estrutura que você tenha criado na sua vida, tudo isso pode ser extirpado pela mão do Senhor. E se você não confiar a cada fôlego seu, se você não confiar a cada estrutura sua, a esse Senhor, de nada vale. Da onde você tira forças para enfrentar as batalhas do dia a dia? Da onde você tem tirado as suas forças para enfrentar as lutas que se apresentam? Davi tirava isso do Senhor. Davi buscava a presença do Senhor. E antes que você venha dizer: não, pastor, mas Davi era um cara pecador, igualzinho a você. Davi era um cara que por vezes não confiava em Deus, igualzinho a mim e a você. Davi foi um cara que ele desejou a mulher do próximo. Eu não vou dizer igual a mim, você pode pegar mal, e daí cada um sabe do seu pecado, né? Mas Davi era um ser humano como eu e você, cheio de falhas, cheio de problemas, com debilidades. Um homem de pequena estatura e com crise com isso. Mas que aprendeu que a força dele não estava nos músculos que o seu corpo tem, mas que a força dele estava no Senhor. E para isso ele precisava depender sua vida inteira dele. Como eu e você fazemos isso nos nossos dias? Como eu e você temos confiado no Senhor e descansado nele? Se a ansiedade permeia tanto o nosso coração. Já parou para prestar atenção? Faz um teste rápido no final desse primeiro ponto. Quando os problemas da sua vida surgem, quem é a primeira resposta para os seus problemas? Você ou o Senhor? Você confia mais na sua conta bancária ou na provisão do Senhor? Você confia mais que você pode solucionar os seus problemas ou que Deus vai prover algo para essa solução? Quando o inimigo se levanta contra você, você dobra os seus joelhos e ora, ou você já pensa em todas as estratégias de como vencê-lo? As respostas a essas perguntas vão definir em quem você tem depositado a sua força. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual você anda tão triste, tão abatido, tão com o coração pesado, porque a sua alegria, a sua força não provém do Senhor. Segunda ideia que o Davi nos traz sobre a alegria, é que a alegria dele estava no Senhor, porque Deus era o escudo dele. E aí eu fiquei refletindo, e essa semana lá no hospital eu tive bastante tempo para refletir. Que coisa angustiante é ficar em hospital. Você fica vendo uma luz branca na tela, quase achei que era o Senhor, falei, pode me levar. Quase segui a luz branca. Mas eu fiquei refletindo por que Davi usa a expressão escudo nesse texto. E é muito simples. E você também vai se interagir com isso.
vai se identificar com isso. Porque eu e você também enfrentamos batalhas, eu e você também enfrentamos lutas e dificuldades, e o escudo é um instrumento de defesa. O escudo é um instrumento que servia para você não deixar com que o golpe do inimigo chegasse até você. Antes de Davi chegar para Deus e dizer, olha, eu sou um grande estrategista, eu sou o grande rei, eu sou o grande Senhor, eu sei como me portar numa batalha, eu sei como me portar quando o inimigo está na minha frente. O Senhor é o meu escudo. Pode se levantar qualquer inimigo, pode se levantar qualquer adversário, ele não vai tocar em mim se o meu escudo não permitir. E aí, enquanto estava no hospital, eu lembrei de um livretinho, de um artigo, na verdade, de um teólogo chamado Tozer. Esse artigo fala 5 princípios para você obter o poder espiritual. Parece meio pentecostal, mas é bem reformado o artigo. E um desses pontos que ele levanta nesse artigo é: se você quer ser um cristão firme no Senhor Jesus, jamais se defenda. Jamais se defenda. Se você quer ser um cristão que cresce no Senhor Jesus, aprenda a não se defender. E é justamente o que a gente não faz. Estamos sempre tentando nos justificar. A gente sempre está tentando mostrar para as pessoas que nós somos seres bons e morais. Nós sempre estamos tentando mostrar para as nossas dificuldades que nós temos forças, que nós vamos enfrentá-las. Davi, ele entendeu que a sua alegria só era perfeita e completa no Senhor quando o Senhor era o escudo dele. Quando era o Senhor que o defendia. Quando era o Senhor que guardava ele sobre as mãos. A pergunta e o desafio para mim e para você nessa manhã é: por que nós não confiamos assim? Você acha que as lutas que você passa são maiores do que as lutas que Davi passou? Você acha que as lutas que você vive hoje no seu contexto diário são maiores do que o rei Davi passou? Que os seus adversários são melhores? Que você é um homem ou uma mulher muito melhor do que Davi? Melhor do que o homem segundo o coração de Deus, e por isso que seus adversários são pavorosos. A questão aqui não é quem é o seu adversário. A questão é quem tem cuidado de você. E algo que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que se o Senhor não cuidar da minha vida, uma pedra de 6 milímetros faz um estrago dentro de mim. 6 milímetros. Deixou um negão de 1,78 m, 100 e poucos quilos, derrubado. E aí você acha que você consegue combater as hostes espirituais? Que você é o Todo-Poderoso? Se 6 milímetros derrubam você. A gente só aprende a estar alegre quando a gente descobre que é o Senhor que nos defende. E eu quero terminar esse ponto lembrando você de uma história muito simples, que você conhece de cor, que é a história de Jó. Quando Satanás se reúne um dia na presença de Deus e pede para tocar em Jó, nós percebemos que nada acontece na nossa vida se o Senhor não permitir. E Satanás não é como eu e você, filhos rebeldes, talvez, que sempre estamos tentando desobedecer o máximo possível. Porque Deus vira para Satanás e diz: você vai tocar nele, mas a vida dele você não vai tirar. E ele não tira a vida de Jó. Eu tenho certeza que ele tentou. De manhã, os meninos, antes de ir para a escola, assistem desenhos bíblicos, e tem um desenho bíblico que eles assistem que conta a história de Jó, e aquela personificação daquele desenho, para mim, é o melhor diabo de Jó, porque mostra o quanto ele está angustiado, tentando matar Jó, mas ele não faz. Sabe por quê? Porque o escudo de Jó disse: não faz. A minha alegria e a sua alegria estão completas quando nós entendemos que aquele que nos defende é o Senhor. Terceira ideia que eu queria que você guardasse nessa manhã sobre a alegria. Davi se alegrava no Senhor porque o Senhor era a confiança dele. Confiança dele. Como a palavra nos nossos dias, ela tem sido frívola.
tem sido etérea, usando um termo que eu usei então na mensagem. Quantas coisas nessa semana, faz um exercício aí, você prometeu e você não cumpriu? Quantas coisas? Das mais simples. Hoje eu vou ficar um dia inteiro sem tomar um café. 10 da manhã você já tinha tomado 4 cafezinhos. Hoje eu vou confiar mais em Deus. E na primeira aprovação você já não confia. Hoje eu vou passar o dia inteiro e eu vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia e você não lê um versículo. Quantas promessas você quebrou nessa semana? Por isso que quando nós colocamos a nossa alegria e dependência nos nossos relacionamentos interpessoais, nós nos frustramos. Porque nós projetamos no outro algo que nem nós mesmos damos conta de cumprir. Quando Davi fala da confiança dele no Senhor, ele sabe que a palavra do Senhor é fiel. E que ele vai cumprir a palavra dele. Por isso que ele tem confiança no Senhor. Se Deus falou vai nascer, vai nascer. Se Deus falou vai abrir, vai abrir. Se Deus falou para, vai parar. Se Deus falou anda, vai andar. Ele confiava na palavra do Senhor. Quantas e quantas coisas Deus tem falado ao nosso respeito como filhos dele e que nós não confiamos. Nós não distinguimos e nos tornamos cristãos frustrados por conta disso. Tem cristãos que nos procuram como pastores frustrados porque vivem uma vida de pecado e não entendem que a sua vida de pecado possa coadunar, possa andar junto com a sua vida de santificação. E aí fala assim, Deus não me ama, eu não amo o Senhor, porque o amor deles está baseado nas ações deles, na relação que eles têm com Deus. Porém, a sua relação com Deus não é baseada naquilo que você faz, naquilo que você expressa, naquilo que você dá conta de fazer, mas naquilo que Ele fez. Não é você que chega diante dele e fala assim, oi, eu sou o seu filho, tudo bem? Não, é ele que vira para você e diz, você é o meu filho amado. Não é você que chega diante dele e diz assim, olha, tudo bem, eu sou tão santo, mas tão santo que o Senhor tem que andar comigo. Não, é ele que fala, eu vou enviar o Espírito Santo que vai santificar vocês. E é baseado nessas palavras que eu e você precisamos confiar a nossa alegria. Um salmo fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria... Só crente antigo decora versículo. Essa semana eu perdi R$200. Você vê, eu estou doente e a minha turma de discipulado mesmo assim não teve pena de mim. Porque minha turma de discipulado estava com muita dificuldade de decorar versículos. Se você faz parte do discipulado Life on Life, saiba, você precisa decorar versículos. São 6. Eu falei assim, se vocês decorarem os versículos, eu pago uma janta de R$200 para vocês. Mas se vocês não decorarem, vocês têm que pagar uma janta para mim e para a Dani. Feito? Feito. Os 6 decoraram. Eu falei, vocês têm que tomar chá de senso. O que motiva vocês não é o Senhor, é o dinheiro, vocês estão percebendo? Mas a gente precisa decorar versículos. A gente precisa decorar as coisas, trazer à memória aquilo que Deus fala a nós. E esse versículo é um bom versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pastor, passei muitas noites chorando e quando o sol nasceu, a alegria não chegou. Não seja tão literal, meu irmão. O que Deus está dizendo para você é que a sua tristeza, ela tem um período e ela vai acabar. A sua alegria, ela vai chegar. Você já tem me visto falar várias vezes desse púlpito. O máximo que o inimigo da sua alma pode fazer contra você é ceifar a sua vida. Nada mais. Porque você já foi comprado pelo sangue eterno de Cristo Jesus. E quando seus olhos se abrirem, você vai estar na presença do Cordeiro de Deus. Isso deve motivar a nossa alegria. Davi era alegre porque sabia que o Senhor era sua força, seu escudo, sua confiança. E eu quero terminar com um quarto motivo que ele coloca aqui, porque Davi se alegrava no Senhor porque ele era o seu ajudador. Ajudador. A pior coisa que existe é você andar nesse mundo e você não ter pessoas em quem confiar. A pior coisa que existe nesse mundo é você andar sozinho.
Aliás, o seu pai já tentou fazer isso, chamado Adão. E o próprio Deus chega para ele e diz: não é bom que o homem esteja só. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres que precisamos andar uns com os outros. E é interessante que é na hora da crise que você percebe o quanto você não está só. Não está só. Esses últimos dias, o que eu tenho de recebido de ligações: pastor, como o senhor está bem? O senhor está passando bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Normalmente isso acontecia antigamente, quando algum pastor se suicidava. Daí a minha igreja ficava preocupada. Daí, pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor está tranquilo? Eu falei: meu irmão, relaxa. Mas nesses dias, não. Eu já recebi 422, 23 talvez, receitas de chá que servem para quebrar uma pedra. Todas elas eu vou usar algum dia. Não tem como usar agora. Eu gostei de uma que é com Coca-Cola. Essa eu acho que eu vou usar logo. Nós somos seres que precisamos de ajuda. Nós não somos seres chamados para viver sozinhos. Davi entendia que a ajuda que ele recebia vinha do Senhor. Davi entendeu que ele não poderia governar Israel sem o Senhor. Davi entendeu que ele não poderia enfrentar suas batalhas sem o Senhor. E eu queria que você entendesse isso nessa manhã também. Você não pode enfrentar as lutas da sua vida sozinho. Você não pode enfrentar as batalhas que você tem lutado sozinho. Você precisa do Senhor. E aí eu queria te dar um asterisco nessa expressão. O Senhor hoje se expressa através da sua igreja. Se existe uma grande fake news que gira nos nossos dias, é que você não precisa da igreja para ser cristão. Isso é mentira. Se for assim, se você pensa assim, quando você aceitou Jesus, você devia falar assim: Deus, pode me levar. Estou pronto para morrer. Porque enquanto você viver aqui, você precisa da igreja. De pessoas que vão auxiliar você, que vão caminhar com você, que vão fazer com que Cristo seja gerado no seu coração, com que a alegria de Deus seja administrada na sua vida, que vão demonstrar para você que existem situações que são melhores que as suas e que são piores que as suas. Vão mostrar que você tem dons e habilidades melhores do que as que eu tenho, mas vão mostrar também que você tem coisas que eu tenho e que você precisa. E assim juntos nós vamos caminhar. E quando nós não tivermos nada, mais nada para fazer, o mínimo que nós podemos fazer como filhos de um Pai amado é dobrar os nossos corações na presença dEle e clamar a presença dEle. Para que dEle venha o auxílio. Para que dEle venha o auxílio. Eu quero cantar uma canção, enquanto eu ainda tenho força. Enquanto eu canto essa canção, eu queria que você pensasse como é que está o seu coração nessa manhã. Como que você chegou aqui nessa manhã? Talvez você chegou nessa manhã aqui e não está alegre. Talvez você chegou aqui e você não consegue sorrir. Talvez você, se não parar de mexer, ele não vai conseguir aqui. Talvez você venha para uma manhã como essa, ouvir uma palavra que você precisa ser alegre no Senhor e você não consiga. Por qualquer motivo. O luto, a crise financeira, talvez porque você está ansioso, talvez porque você esteja com dor, eu não sei. Mas o que eu sei e que eu tenho procurado viver nesses dias na minha vida, é que a minha alegria não está nas circunstâncias do dia a dia. A minha alegria não está naquilo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos. Está no Senhor. E eu queria orar então pela sua vida. Mas antes de eu orar como pastor pela sua vida, você precisa orar. E enquanto eu estiver cantando essa canção, eu queria que você colocasse a sua vida na presença de Deus. Dizendo: Deus, hoje o que impede de ser alegre é isso. Hoje o que está me impedindo de me alegrar no Senhor é isso. E eu quero entregar como oferta na tua presença. E descansar. Vamos ficar em pé? E aí você tem esse tempo de oração.
Ainda que a figueira não dê sua flor, e do fruto da videira eu não prove o sabor, eu vou me alegrar em Deus. Ainda que o meu corpo lute com a dor, e que os homens desse mundo não me deem valor, eu vou me alegrar em Deus. Ainda que o meu corpo sofra com a dor, e que os homens desse mundo não me deem valor, eu vou me alegrar em Deus. Deus, nessa manhã, Pai, que possamos, Deus, sentir, Deus, a Tua presença nesse lugar. E Deus, que a nossa alegria não esteja, Deus, nas coisas desse mundo, Deus, mas esteja no Senhor, Pai. Deus, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, Deus, para que possamos enxergar, Deus, o mover das Tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero orar, Deus, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Orar, Deus, pelas vidas, Deus, que estão nos assistindo em casa, Deus, que talvez, Deus, não sintam, Deus, a Tua alegria e a Tua presença. Talvez não encontrem, Deus, o contentamento, Deus, no Senhor. E nessa manhã eu quero clamar, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, se derrame de maneira poderosa. Oh, Senhor. Ainda que o meu corpo lute com a dor, oh, Senhor, eu vou me alegrar em Deus. Nos ensina, Deus, a nos alegrar em Ti.